Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5, um texto bem famoso. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos aguardar. Glória a Deus. Diz assim as Escrituras Sagradas: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, já foi cantado aqui nesta noite, ó Deus, a nossa necessidade de ouvir a Tua voz. Todos nós aqui precisamos disso, Senhor. Todos nós temos esta necessidade de nossa alma ser cheia por Tua presença, o nosso coração ser confortado pelo Seu grandioso amor. Pai eterno, fala conosco, porque queremos ter uma vida saudável, uma vida espiritual, que venha refletir no nosso dia a dia, e assim possamos ter saúde no espírito, saúde em nossa vida no dia a dia. Usa a minha vida por misericórdia e graça, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero pregar nessa noite. Nós estamos hoje no nono dia, que estaremos falando sobre este tema. Uma boa vida espiritual, uma vida saudável. Antes de entrar na pregação, esses 12 temas que nós estamos aqui, esses 12 cultos que nós estamos falando sobre este tema, eles obviamente representam, aquela campanha que muitas igrejas, e nós já fizemos muitas vezes, não há nenhum problema, não existe nenhuma situação errada, Ele representa aqueles 12 cultos de clamor para um ano de vitória. Eu particularmente, irmãos, eu tenho muita dificuldade em aceitar, entender, chegar a um raciocínio lógico. Como é que a minha oração pode atingir um devido sucesso? Como é que a minha oração pode ser respondida sem que eu leve uma vida segundo a vontade de Deus em alguns aspectos? É muito difícil. Eu não estou falando aqui de livramento, eu não estou falando aqui de uma necessidade que você precisa, Deus, eu preciso tanto disso, me ajuda, socorro, Senhor. É diferente. Mas tem coisas que você pede para Deus, dizendo: Senhor, 2013 eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, Senhor, ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero emagrecer, eu quero ficar bonito, eu quero ficar com cabelo, eu sou loira, quero ficar morena. Senhor, alguma coisa tem que acontecer na minha vida, faz alguma coisa na minha vida.
eu quero pregar, eu quero ser ministro, eu quero tomar o lugar do pastor. Eu quero fazer tanta coisa. E aí, obviamente, Deus vai olhar para a tua vida e vai dizer o seguinte: como é que eu posso te dar o que você está pedindo aqui em oração, sendo que você vive assim? Como é que eu posso te responder? Como é que eu posso cumprir na sua vida aquilo que eu um dia já disse, sendo que você vive dessa maneira? Como é que eu posso te levantar como um grande homem, uma grande mulher, no mundo espiritual, sendo que você não tomou uma decisão? Então, nós substituímos esses 12 cultos de clamor para 12 lições de sabedoria. Tanta coisa já foi dita aqui, tanta coisa já foi pregada, ensinada pelos irmãos que foram inspirados por Deus. Em uma mensagem mais recente, por exemplo, domingo passado, sobre o perdão, que haja visto, foi uma grande mensagem, que eu vi fruto na vida de muitos irmãos que testemunharam do que Deus fez em seus corações. Então, gente, este é o segredo. Pratique a palavra de Deus e tenha uma vida vitoriosa. Amém? Diz isso para a pessoa que está do seu lado: pratique a palavra de Deus e tenha uma vida vitoriosa. Amém. É isso que eu queria dizer. Vamos lá. Nós lemos um texto no livro de 1 Pedro. Eu quero repetir ele, depois dessa explanação que fiz. Que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. O tema que nós vamos abordar nessa noite, como nós já temos dito, é uma boa vida espiritual me conduz à adoração. Uma boa vida espiritual me conduz a uma vida de adoração. A pergunta que inicialmente devemos fazer é: o que é vida espiritual? Vida espiritual é a relação que estabelecemos com o místico, com o imaterial. Na linguagem cristã, é a relação que desenvolvemos com Deus por meio da fé. Uma boa vida espiritual é determinada pela saúde que temos e que, por sua vez, é diagnosticada pelo tipo de vida que levamos, praticamos, o tipo de vida que buscamos ter, o tipo de vida que esperamos. Pedro, nessa epístola, estando em Roma, ele escreve a um grupo de pessoas de várias regiões. Ele está exortando os seus ouvintes a viverem em santidade. Nós lemos nesse texto, e o apóstolo vai chamar essas pessoas que ele está escrevendo, dizendo que eles são pedras vivas. E na visão do apóstolo, ele coloca a igreja de Cristo como pedra viva. A ideia aqui é muito simples. Para a gente compreender o porquê é que Pedro coloca a igreja, você e eu, como pedra viva, é porque ele está se baseando em alguns textos, alguns episódios, em que ele, junto com os demais apóstolos, estão inseridos. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12 e no versículo 10,
A Bíblia diz assim, está escrito: ainda não lestes na Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Lucas diz no capítulo 4, verso 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Esses dois textos nos fazem entender que quem é a pedra é Jesus. A pedra principal, a estrutura principal da construção, a coluna principal da construção chama-se Jesus. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso 18, está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então todos aqueles que se chegam a Deus pela fé em Jesus Cristo, eles se tornam automaticamente pedras vivas, porque eles estarão edificados, eles estarão inseridos na vida do próprio Cristo. Então, quando Pedro, na sua epístola, diz: olha, os meus ouvintes, aqueles a qual eu estou escrevendo, são pedras vivas, ele está dizendo: todos vocês, cristãos, estão edificados sobre a pedra principal. E esta pedra principal não é uma pedra morta. Essa pedra principal, ela é viva. Essa coluna principal, esse alicerce, aquele que sustenta a nossa vida, chama-se Jesus, e nós estamos nele. Por isso vocês têm vida e são chamados também de pedras vivas. Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela: você é um pedrão, hein? Vai, Tiago, dá risada. Essa foi boa, foi boa. Continuando na reflexão do texto que lemos, Pedro diz: vós sois pedras vivas. E ele vai continuar dizendo: vós também sois casa espiritual. Estou certo? É isso que o texto está dizendo? Vós também sois casa espiritual. A ideia do apóstolo é criar uma relação com uma casa ou com um templo que está sendo edificado sobre uma estrutura viva. Ou seja, Pedro quer dizer que cada cristão deve ser visto como um lugar de adoração, uma casa espiritual em construção, que contém um sacerdote trabalhando em prol deste templo, com a finalidade de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então, quando eu olho para você na visão de Pedro, a sua vida está edificada sobre uma pedra viva, sobre uma estrutura poderosa, uma estrutura que não se abala. A sua vida está edificada sobre Jesus. E na visão de Pedro, você é uma casa em construção, um templo em construção. E esta alusão do templo, este simbolismo que ele faz ao templo, à casa, Pedro está querendo dizer: olha, eu vejo em cada um de vocês um lugar de adoração, um lugar de louvor. Quando Pedro está olhando para os crentes, ele está dizendo: eu vejo ali alguém que vive, alguém que respira
respira um mundo de vitória, um mundo de adoração, um mundo espiritual. E este edifício, esta casa, este templo está sendo construído com a finalidade de agradar e louvar ao Senhor. Você é um templo que está sendo edificado sobre uma estrutura que não sofre abalos. Você é um templo que está sendo edificado sobre uma fundação que não sofre abalos. Jesus não é abalado por nada. As portas do inferno não prevalecerão. Mas o contexto deste versículo, lá no versículo 2, Pedro vai dizer então que estes que estão sendo edificados, construídos, eles estão em um processo. Veja comigo o verso 2, porque eu estou me referindo a isso. Eles estão num processo de crescimento, mas um crescimento sólido, um crescimento firme, um crescimento baseado em uma estrutura sólida, em uma estrutura firme. Olha o que ele diz no verso 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Veja que a ideia de construção, a ideia de formação, a ideia é de edificação. E o leite racional aqui representa a palavra de Deus. O leite racional aqui representa os princípios, a vida de Cristo, os exemplos de Jesus, aquilo que devemos obedecer, praticar. Pedro está dizendo, olha, nós como casa, nós como um templo que está sendo edificado sobre uma estrutura sólida, precisamos nos alimentar com a verdade. Não podemos nos alimentar com aquilo que é falso, com aquilo que traz prejuízos, com aquilo que traz problemas, com aquilo que traz anemia, com aquilo que nos faz perder a saúde. Precisamos estar alimentados com a verdadeira palavra de Deus. Verdadeira palavra de Deus. E baseado então nesta edificação, ele vai nos comparar como meninos recém-nascidos, que precisam de todas as proteínas, do alimento necessário, real, para a sua saúde. Ele vai dizer, se alimentem do que é verdadeiro. E por que ele está dizendo isso? Porque o verdadeiro alimento produz crescimento saudável. Repita comigo, o verdadeiro alimento produz crescimento saudável. Gente, o mesmo acontece com uma casa que é edificada corretamente. Ela será levantada com qualidades, sem problemas. Quantos aqui já viram erros de construção? Paredes tortas, fora de esquadro. Era para ser um quadrado, se tornou num octágono, né? A sala é para ser 10 por 10. Ó, que salão, hein? A sala da sua casa era para ser 10 por 10, ficou 12 por 20. Que coisa linda. Pedro está dizendo assim, quando uma casa é edificada corretamente, quando alguém recém-nascido recebe a verdadeira comida, o verdadeiro alimento, esse vive uma vida saudável. Aí vem a pergunta, como é que, então, que podemos viver espiritualmente de forma saudável? O que devemos fazer
para ter uma vida saudável? A resposta está no próprio texto. Vamos no versículo 1. Hoje é de trás para frente. Vamos no versículo 1. Aí está a resposta. Como posso viver, levar uma vida saudável, Solânia? Como devo viver uma vida saudável? O que eu tenho que fazer? Pedro já diz no verso 1. Olha só. Resposta. Deixando, pois, toda malícia. Deixando, pois, toda malícia. Todo engano. E esta palavra engano, ela veio do dolo, que tem uma abrangência muito maior. Pedro está dizendo, deixando todo fingimento. Como é que eu tenho saúde espiritual? Deixando a inveja. E olha só esse último aqui. Como é que eu tenho uma boa vida espiritual? Deixando toda murmuração. Murmuração. Esses 5 elementos, percebam que eles exercem uma relação horizontal. Pedro quer dizer que não existe edificação espiritual que não reflita na nossa vida humana, na nossa vida material. Não existe crescimento espiritual que não reflita na nossa vida humana, na nossa vida material. Imagine se nós fôssemos aqui nessa noite falar especificamente sobre cada item que Pedro sinaliza que o recém-nascido deve deixar para manter uma edificação, uma vida saudável. Se nós fôssemos aqui falar um pouco sobre malícia. Nós crentes somos maliciosos sim às vezes. Engano. Nós às vezes enganamos sim. Você tem um dom de enganar-se a si mesmo. Às vezes você finge uma espiritualidade dentro da igreja e não é nada disso. Às vezes você tem inveja e recorre a Deus para tentar resolver as suas invejas. Deus, por que é que na vida daquela pessoa acontece e na minha não acontece? Você queria ter a vida daquela pessoa. Se nós fôssemos falar aqui de murmuração então, hein? Acho que esse é o tema que eu gastaria um maior tempo. Você reclama de tudo. Você murmura de tudo. Você é formado na reclamadologia da vida. Você reclama de tudo. Você reclama quando a tua mulher não te dá um beijo. Você reclama quando ela te beija demais. Você reclama quando o seu marido não é carinhoso. Você reclama quando ele é carinhoso, que é alguma coisa. Não é assim, Ailton, às vezes? Oi, bem, você está tão linda. Que é alguma coisa. Hoje não tem. Nós temos esse dom de murmurar. E, gente,
a gente permite esse tipo de problema agindo, trabalhando, criando força em nossas vidas, a gente tem dificuldade de levantar as mãos dentro da igreja. Quando nós permitimos estes itens se manifestarem em nossas vidas, nós temos dificuldade de fechar os nossos olhos no culto, porque nós sentimos culpa. Porque nós sentimos o peso sobre os nossos ombros e estamos lá com os olhos fechados dizendo: Senhor, por favor, não volta hoje não, Senhor. Não volta hoje não. Mas quando eu abro mão de tudo isto, eu consigo levantar as mãos e sem peso, eu louvo a Deus com sinceridade e com verdade. Então a verdadeira adoração, ela não é aquela que é produzida por coisas que adquirimos. A verdadeira adoração é aquela que agrada a Deus, é aquela que é entoada através de nossas vidas e através de nossos atos. Exemplo, pegando um gancho do que o Anderson disse na casa dele. Gente, quando Deus olha para Jó, em uma conversa que ele estabelece com Satanás, no capítulo 2, no verso 3, Deus pergunta a Satanás, dizendo o seguinte: observastes o meu servo Jó? Primeira coisa que Deus diz de Jó: ele é servo. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí vem a descrição das qualidades ditas por Deus. Não é dita pelo Zé, não é dita pelo Fernando, não é dita pelo Chico, não é dita pelo Walter, pelo Senhor. Vistes meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Se desvia do mal. Ah, pastor, mas era Jó. Jó tinha algo diferente. Jó era quase um Cristo, pastor, porque viveu o que ele viveu, da forma que ele viveu, perdeu tudo que ele viveu, e ainda rasga as suas roupas, dizendo: nu eu vim e nu eu voltarei. Ele é alguém fora do comum. Meus irmãos, quando Deus, lá no livro do Gênesis, estudávamos isso, no capítulo 4, Deus fala com Caim, dizendo: olha, Caim, o mal está à tua porta. Deus está dizendo: Caim, toma cuidado, por favor, Caim, preste atenção, vença o pecado, supere o pecado, você tem a obrigação de superar o erro. Deus falou isso para Caim. Deus tratou isso com Caim. O mal está à tua porta. Se você der ouvido, você vai cair mesmo. Só que ser forte. Rejeita. Seja forte. A verdadeira adoração que agrada a Deus é aquela entoada através de nossas vidas e através de nossos atos. Deus olha para Jó e vê louvor na vida de Jó. Deus olha para Jó e vê adoração. Deus olha para Jó e vê uma vida de exemplo. E quando Ele olha para você, para o teu relacionamento, para o teu namoro, para o teu noivado, o que é que Deus está vendo? Deus está vendo sujeira? Será que Deus está vendo pornografia? Será que Deus está vendo adultério? Será que Deus está vendo fornicação? Será que Deus está vendo coisas que desagradam, coisas que cheiram mal, coisas que fazem Ele ter náuseas? O que é que está chegando diante de Deus?
Deus não enxerga o que Jó tinha, o quanto ele tinha, mas sim quem ele era. Quando nós temos uma boa vida espiritual, meus irmãos, nós priorizamos o que é reto. Nós priorizamos o que é reto. E essa vida de retidão nos leva a uma constante adoração. Essa vida de retidão nos leva a uma constante gratidão. Esta vida de retidão nos leva a uma constância no louvor, a uma constância na oração, a uma constância na leitura bíblica. Então, nessa noite, eu quero aprender com vocês o seguinte: quando eu tenho uma vida espiritual saudável, isso me produz algumas lições, me leva a alguns entendimentos. Primeiro, uma vida saudável de adoração não é baseada nos sucessos, e sim baseada na vitória que adquirimos nos insucessos da vida. Gente, eu tenho me convencido a cada dia que eu não vou ter tudo que sonho. Eu tenho me convencido a cada dia que eu não vou ter tudo o que eu desejo. Embora, que se Jesus voltasse hoje, eu estaria muito feliz. Sou casado com um mulherão. Toda vez em casa eu mexo, provoco ela me dá arrepios. Tenho um filho maravilhoso. Mas estou convencido de que não vou ter tudo o que eu sonho. Eu não vou ter tudo aquilo que eu almejo. Porém, eu sou muito grato a Deus, porque Ele tem me dado força para que eu vença as desmotivações que a vida proporciona, Walter. E adore no momento de dificuldade. Gente, eu sei o que é chorar. Eu sei o que é chorar à beira de uma mesa com a minha esposa, sem ter perspectivas de como vamos viver o dia seguinte, de como vamos colocar alguma coisa dentro de casa. Eu sei o que é isso. Não é só alguns que sabem disso, não. Eu sei o que é isso. Mas foi em momentos como este que eu mantive a minha fidelidade a Deus. Ele levantou gente aqui dessa igreja, sem identificar os seus nomes, para enviar provisão que nós necessitávamos tanto na semana. Deus levantou gente no ministério pentecostal da Bíblia, gente que não teria necessidade alguma de fazer qualquer bem por mim. E a pessoa me liga dizendo: Fernando, Deus mandou te dar isso, tó. Uma vida de adoração não é baseada nos sucessos, e sim baseada na vitória que adquirimos nos insucessos da vida. Tudo aquilo que o diabo quer, preste atenção nisso. O diabo quer que você murmure, coloque Deus contra a parede, exigindo os seus direitos. Eu entendo que Deus quer que você louve quando tudo está bem. E quando tudo não está bem, quando as coisas não estão se encaixando, parece que a dificuldade cada vez é maior.
Ele espera um tipo de adoração muito diferente vinda dos seus lábios. Salmo 107, verso 1, Jéssica diz assim: louvai. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre. Você pode fechar os olhos nesse momento e dizer assim: Senhor, Tu és bom. Você consegue dizer isso e interpretar isso dentro do seu coração? Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom. Olha para a sua vida e diga isso: Senhor, Tu és bom. Você não vai ter tudo o que você sonha, você não vai ter tudo o que você deseja. As coisas não vão caminhar exatamente como você quer. Mas Deus espera que nesse momento saia da sua boca um louvor diferente, uma adoração diferente, uma gratidão diferente, um cântico diferente, uma adoração diferente. Aleluia. Aleluia. Salmo 111, verso 1 diz assim: louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Segundo, uma boa vida espiritual é uma vida baseada na adoração, que não perde de vista a fraqueza. Na verdade, ela se escora na graça, acreditando que vale a pena resistir fielmente. Quem nasceu de novo sabe que todo dia é uma luta diferente contra o pecado. Todo dia é uma luta diferente contra o erro. Parece que Satanás tem um estoque infinito de armas e armadilhas para nos destruir. Ele vem com o que tem de melhor. Ele vem com a melhor estratégia, querendo nos destruir. Mas uma vida de adoração não perde de vista o quão dependente de Deus este indivíduo é. Ele enxerga as suas fraquezas, ele enxerga as suas fragilidades, ele se escora na graça, acreditando que vale a pena resistir fielmente. Vale a pena dizer não, enquanto se poderia dizer sim. Vale a pena resistir fielmente, adorar ao Senhor com a sua vida, porque certamente você vai ver o quanto Deus é bom. Vale a pena vencer a fraqueza, vale a pena vencer o mal. E por último, uma boa vida espiritual me conduz a um caminho de vitória e de sucesso. Hoje é o dia que Deus te dá a oportunidade de escolher levar uma vida saudável. Uma vida marcada pela obediência. Uma vida marcada pela dedicação, pela santificação, pela renúncia, pelo perdão. Hoje você tem uma rica oportunidade de sair daqui dizendo: eu preciso manter esse edifício, esta casa que está sendo construída. Eu preciso cuidar daquilo que Deus está levantando. Deus te chama para viver um estilo de vida diferente. Deus te chama para viver um estilo de vida que se chama adoração. Eu quero orar com você.